Olá, pessoal que tá chegando. Almir, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, que vai ser com a Gabi Pastro. Já chegou aí, Gabi. Gabi, você pede a solicitação, que aí eu aceito aqui. Pra mim ainda não tá aparecendo. Pessoal aí, a Vânia. Deixa eu visualizar aqui, vou aceitar a Gabi. Minha xará. Ela tem uma escola, a escola de ervas, né? Oba! Oi, Gabi! Tudo bom, Gabi? Tudo bom, Xará? Tudo bem? Tudo certo. Ai, prazer estar falando com você. Obrigada por ter aceito o convite, estar participando aqui da nossa live. Oba, prazer é meu pelo convite, por estar aqui dividindo essa paixão que a gente tem em comum, né? Sim, é uma paixão, né? É. Deixa eu só perguntar pro pessoal, o som tá legal? Vocês estão ouvindo direitinho? Dá um ok aí se tá tudo certinho. O pessoal já tá chegando aí. Estão ouvindo nós duas, né? Se bem que acho que tá, né? Deixa eu ver. Acho que tá direitinho, eu tô te ouvindo bem. Às vezes vocês vão ouvir cachorros latindo no fundo, mas tudo bem. Sem problema. Faz parte da trilha sonora. É. Contanto que a internet não caia, porque aqui começou a chover. Aí deu aquele relâmpago. Vamos ver, porque começa a chover, cai tudo. Cai internet, cai luz. É, aqui onde eu moro cai bastante. Hoje caiu uma vez, mas parou de chover, então acho que não vai cair de novo, não. Ó, o pessoal falou que tá assim, tá ouvindo legal. Então, Gabi, fala um pouquinho de você. Você é bióloga também, eu também sou bióloga. Como é que Somos. começou essa paixão, assim, né, pelas plantas e mais a especialidade, né, da fitogastronomia? Porque eu imagino que é uma área bem multidisciplinar, né? Porque envolve ali o cultivo, a gastronomia, a botânica, é uma riqueza Tudo. muito grande, né? Isso. Vou contar uma coisa, não sei se era o seu caso, mas eu não gostava de botânica na faculdade. Eu Não, fiz. eu gostava. Eu gostava. Os meus estágios foram todos em planta medicinal, em Uhum. identificação, em herbário, foi tudo assim a área de planta, sabe? Ai, excelente. Eu vim de uma área totalmente diferente. Eu fiz na Federal do ABC, lá em Santo André. E na época, na verdade, um pouco antes, eu morava em São Sebastião. Então, eu queria, é litoral, né? Eu queria morar, eu queria trabalhar com biologia marinha. Então, foi isso a minha grande paixão, foi entrar nesse mundo pela biologia marinha. Mas depois de um tempo, eu fui percebendo que não era... Você já teve em campo com a botânica? Já vai de Já. campo? Bastante, Aham, né? Não tem esse bastante. glamour, né? Nossa, Não, eu pegava assim dias que estavam totalmente fechados na Ilha Bela, eu tinha que mergulhar e não tinha jeito, estava batendo onda. Então a gente acaba assim se deparando com o universo e fala, meu Deus, mas não era para ser assim, né? não era aquele paraíso que eu imaginava, né? Nossa, ai, ela trabalha com biologia marinha, mergulha toda semana, mas putz, é perrengue, né? E daí isso começou já a me pegar, né? Porque não me preenchia. E depois de um tempo eu comecei a entrar nesse universo da botânica através do Sabor de Fazenda, que é um viveiro, onde até hoje, aqui em São Paulo, eu sou parceira deles. Que eu caí nesse lugar que eu falei assim, meu Deus do céu, não consigo nem identificar nenhuma planta que tem aqui, né? Mas eu trabalhava com educação ambiental nessa época. Então eu atendia as crianças de educação ambiental e aquilo foi me despertando aos poucos. Confesso assim que a parte medicinal era a parte também que eu não gostava muito. Então eu falei, não, eu vou só saber por uso culinário, porque eu sempre gostei de cozinhar, Uhum. mas é o que eu falo para os alunos hoje, né? As ervas são um caminho sem volta, não tem jeito, é só daqui, não tem como você voltar, é só daqui para frente, né? Então, esse bichinho das plantas me picou há 6 anos atrás e eu resolvi estudar, né? Só que, putz, dentro desse universo é difícil, né? O estudar. A gente não tem tanta disponibilidade desse Formação. conhecimento
que a gente fala de jardinagem, você não... É difícil a gente achar, né? De jardinagem, de gastronomia, de... Bom, fitogastronomia é um conceito totalmente novo, né? Não é Eu nem... queria até que vocês explicassem, né, o que que é essa O que é? fitogastronomia. Boa. Então, a fitogastronomia nada mais é... Quem usa muito esse termo também é a nutricionista Vanderly Macchioli, né? De fitogastronomia. A questão é associar as plantas que são temperos, tá? Que já são de uso temperos, que são plantas medicinais que a gente não reconhece, né? A gente acha que salsinha, cebolinha é só tempero e não tem um fundo medicinal. É associar elas à nossa alimentação, mas com o objetivo da gente ter o benefício, né? Então, usar as ervas e as especiarias sabendo o que elas trazem para a nossa alimentação, entendendo um pouco de sinergia. Então, e se eu misturar esse tempero com essa comida, aí tudo se potencializa. Se eu colocar uma planta digestiva em um alimento indigesto, melhoro isso. Ou seja, é trabalhar também com prevenção, né? A gente está... Então, todo tempero é planta medicinal? Todo tempero é uma planta medicinal. Para classificar como tempero, do ponto de vista culinário, né? Todo tempero é aquela planta que dá aroma e dá sabor pra gente, né? A gente não usa, por exemplo, uma alface para temperar. Então, já o que acontece? Porque a gente chama de plantas aromáticas, várias delas são temperos, o tempero, para ser considerado tempero, é porque tem aroma. E o que tem aroma é o óleo essencial. Ou seja, óleo essencial faz parte do metabolismo secundário da planta, né? É um princípio ativo. Então, sentir o cheiro de alguma coisa, sentir o aroma, ela é medicinal. Porque a gente costuma separar, né? A gente não pensa numa cebolinha, numa salsa, como um remédio, né? É porque a gente tem esse pensamento, né? A nossa alimentação é para matar a fome, né? Por isso que é tanto fast food. Não pensa como saúde, né? Como um remédio, né? Então, a gente sempre tem essa dificuldade, né? De ver ali no nosso dia a dia, nos temperos, que a gente usa uma planta medicinal, né? Mas eu acho que isso é muito... Assim, isso é geral da gente como ser humano, né? A gente tá naquela época, na verdade estamos saindo dessa época que a gente entende tudo. Você entende tudo de uma coisa só. E você não consegue... Qualquer coisa que seja diferente, você não entende. Tem até uma figurinha que, pelo menos na época de faculdade, rodava bastante, que era um buraco, a pessoa entendia tudo sobre aquilo. Entendia sobre a proteína X, mas só entendia sobre a proteína X. Não sabia mais nada. E eu acho que é uma necessidade nossa a gente sair desse tipo de conhecimento. A gente entendeu todo, né? Com certeza. Assim, eu posso falar porque eu fiz mestrado, doutorado e pós-doc. E aí teve uma hora que eu precisei retornar, sabe? Eu falei assim, não, eu tenho que sair desse buraco e vir para fora para ver o todo, né? Para olhar. Para olhar de cima, sabe? Então, eu acho que a jardinagem também tem muito isso, né? Como é uma área também multidisciplinar e eu não deixei de estar... Porque, assim, eu comecei com as plantas e aí eu fui aprofundando cada vez mais em laboratório. E, no final das contas, o que restava de planta era o extrato alcoólico, sabe? Aquele extratozinho. E aí teve uma hora que eu falei assim, cara, eu tenho que retornar ali para a terra, para as plantas, para a jardinagem. E estou aqui, retornando nesse caminho. Muito mais no dia a dia da botânica do que antes. Não que não tivesse da botânica, mas muito mais em contato com o elemento principal, né? Não com uma parte da do planta, né? Sim. Não, e tem tantos caminhos, né, que chegam... Você falou assim, você está na biologia, eu continuo na biologia. Dá pra gente... Cada disciplina a gente consegue estar no mesmo ramo profissional, né? E fazendo coisas totalmente diferentes. Isso que é legal, né? As potencialidades, né? E a biologia oferece muitas potencialidades. Pessoal, vocês podem deixar aqui perguntas. O pessoal está querendo saber sobre suculentas, mas suculenta não dá para ser na fitogastronomia. Tem? Não, acho que não. Só tem uma suculenta que é medicina tem a roia, né? Oi? A roia carnosa. A roia carnosa é utilizada, né? Também. E a babosa, né? A babosa, tem sim, babosa. tem bastante. Tem.
Mas aí essas perguntas de suculenta, vai ter uma live no domingo que eu vou fazer com a... Ai, que delícia. Ai, eu fui convidada. Eu vou botar arte aqui daqui a pouquinho, que a gente vai falar só sobre suculenta. Aí vocês botam essas dúvidas lá. Ai, olha, eu vou participar, porque tem uma suculenta golfinho aqui morrendo. Ah, não, tão linda ela. Ela é linda, né? E, Gabi, É o que restou da biologia marinha na minha casa. É, né? Tinha que ter um golfinho aí. Gabi, eu morei um tempo na China, né? Eu morei 1 ano na China. Que delícia. E aí a gente vê muito essa questão dos temperos e do alimento como remédio, e eles conseguem unir muito isso, né? Eu lembro que tinha muito essa questão, por exemplo, eles costumam sempre tomar chá antes das refeições, né? Então, tem essa questão da temperatura, né? Do princípio ativo ali, né? Do chá, da planta. Mas tem essa, por exemplo, água quente é um costume também deles, tomar água quente antes das refeições. Então, essa mistura de temperatura, de propriedades medicinais, de épocas do ano. Então, tinha lá o chá vermelho, que era para tomar em uma estação, o chá verde era para tomar em outra estação. Né? Então, fala um pouquinho dessa união, né? E eu me interessei muito por medicina chinesa. Eu acho que pode ser um ramo, né, de quem está estudando de fitogastronomia, né? A medicina chinesa é um ramo que está dentro, né? Isso. Tanto a medicina tradicional chinesa, né, que a gente chama de MTC, né, popularmente, quanto a Ayurveda, né? São duas, na verdade, tem muito mais, que são as mais conhecidas, tem a medicina tailandesa também. Mas qual que é a base delas? A base é o entendimento global do ser humano. Então, entender que a alimentação faz parte, as emoções fazem parte também. Dentro da medicina tradicional chinesa, dentro da Ayurveda, se fala muito, né, de sentimentos. E eles têm, na verdade, isso é popularmente espalhado, todo mundo que tem essa tradição medicinal, seja na China, seja na Índia, desse conhecimento da planta, do tempero, do alimento em si. Então, por exemplo, dando mais exemplo na Índia, da Ayurveda, não se mistura fruta com leite de vaca, porque isso acontece uma fermentação e isso piora a digestão. Então, o entendimento, principalmente da digestão nessas medicinas, é muito divulgado, né? As pessoas sabem bem. Então, é uma coisa que a gente ainda como ocidental, estamos ainda dando os nossos passos. Esse conhecimento mais geral, mais globalizado, é mais oriental, mas estamos caminhando para trazer isso para o lado de cá. Né? Quando você fala, é temperatura mesmo do chá, né? Tem até termômetro às vezes, 98,5 você pode tomar o ritual lá do chá é super seguido, super à risca, né? Tem todo um ritual para você fazer um chá. Quantas vezes tem que passar a erva lá na água ou preparar a xícara antes de começar a fazer. Né? Então tem todo um... Isso você me lembrou uma coisa legal. Além de ter o conhecimento, então eles têm também o conhecimento das plantas, o entendimento de si, né, como um corpo, mas o respeito, né? O respeito pelo alimento, o respeito pelo reino vegetal. Então, na China, Japão, praticamente a Camellia sinensis, né, a planta do chá, é uma deidade, né? Ela é cultuada, então existe esse respeito, né? Que a gente não vê comumente, né? Hoje a gente quando eu ando com planta na rua, as pessoas olham até estranho, né? Quem é essa doida que tá andando com uma planta no meio da rua? Então, é uma caminhada, né? Mas é muito lindo. Mas, Gabi, você sente que tá tendo esse retorno, assim? Porque ultimamente eu vejo muito isso, assim, né? As pessoas cada vez mais retornando, né, ao reino vegetal, quer ter planta em casa, pelo bem-estar, e aí acaba pensando em toda essa caminhada, né? Começa a ter uma hortinha em casa, aí começa a ver essa diferença no alimento, no sabor, nutricional,
que antes não pensava, né? Então, eu também vejo esse caminho aí, né, que a gente está fazendo e que está mais forte hoje do que era. Quer dizer, os nossos avós, se a gente for pensar nos nossos avós, né, lá atrás, A gente perdeu, né? a gente foi perdendo e eu acho que está retomando, talvez. Eu vejo esse movimento mais forte há uns 3, 4 anos. Muito por conta das hortas, né? As hortas urbanas que se espalharam pelas cidades, aqui por São Paulo, pelo Rio, pelas grandes cidades também pequenas estão recebendo, né? Estão fazendo. Então, eu vejo esse movimento mais nesses últimos 3, 4 anos. Mas é aquilo. Nossos avós já faziam realmente, a gente perdeu. E uma coisa, é isso que você falou, vai despertando a outra. A horta, e agora o orgânico, tudo bem, porque antes, há 3, 4 anos atrás, tudo bem, se conhecia a horta, se conhecia o orgânico, mas não era tanto assim, né? Hoje em dia, as pessoas que fazem horta, elas querem que, na maioria das vezes, seja realmente orgânico. Então, nós aí, há alguns anos atrás, éramos vistas como bicho grilo, né? Hoje em dia, imagina, não é mais. Ripongas, né? Ripongas. Hoje em dia, as pessoas, com qualquer pessoa que você... Qualquer pessoa não, mas com muitas pessoas que você converse, pelo menos uma plantinha ela tem na casa dela, um manjericão, alguma ervinha para temperar, ou se não tem, gostaria de ter, né? Então, há um tempo atrás, Olha, você falasse... A Dulce tá pedindo... Ó, fale sobre o aranto. O aranto, Ela tá uma pedindo. planta... É uma planta medicinal suculenta, né? Existem estudos que comprovam que o aranto, né, ele é bom para tratamento de câncer, né? Ele é aquela suculentinha que dá várias, eu não sei se não é calanchoe, o nome científico dela, não lembro. Mas ela dá em vários pontinhos. Oi? Dá aquelas mudinhas na borda, né? Isso, dela. como se fosse um saião, um calanchoe, né? E existem estudos que estão comprovando isso, que realmente é uma planta que é usada e pode ser usada como um tratamento auxiliar para casos de câncer. E por isso ela ganhou corpo aí, ganhou conhecimento no último ano, mais ou menos. É assim, cada hora é uma planta diferente, né, que vai vindo. A cúrcuma já virou uma planta normal, a gente conhece, o aranto, daí tem a onda da canela de velho também, né? Não que a canela de velho e aranto sejam temperos, mas são plantas medicinais que vira e mexe, sai alguma reportagem também. Aí o pessoal começa a usar, né? E daí pronto, vira na moda, mas não que não seja, antes não tenha sido usada. Ó, a Keila tá perguntando, ó, tenho curiosidade de sabonetes artesanais. As ervas conservam as propriedades medicinais? Depende da base que você vai usar, né? É importante, primeiro, quando a gente está falando do sabonete, que não vai colocar erva fresca lá dentro, você precisa fazer alguma extração, né? Algum tipo de extração. Ou a base de álcool, se for a base de água, que é o chá, precisa ver como é que ele vai funcionar, né, direito, ali de durabilidade falando, né? Mas é possível sim fazer com as ervas, elas conservam, e o interessante é você usar, eu digo que conserva muito mais, vale muito mais a pena usar erva para produção de sabonetes do que óleo essencial. O óleo essencial, na temperatura, ele vai volatilizar muito mais rápido. E a erva o extrato, né, que você vai usar, que não é a erva, aquela base que você extraiu o princípio ativo, ele vai permanecer por mais tempo, ele vai entrar na sua pele antes de evaporar. E é uma forma mais segura, né, também. Gabi, eu vi um vídeo seu, você falando das plantas preguiçosas, né? Que planta medicinal pode se tornar preguiçosa, alguma coisa assim. Aí eu pensei assim, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, né? Que uma planta medicinal, que você às vezes compra lá, imaginando a propriedade terapêutica dela, e que na verdade, né, pode não ter nada de medicinal ali, dependendo do cultivo, né? De como ela foi cultivada. Você se depara muito com isso, assim, de chegar lá e sentir o cheiro, isso aqui não tem cheiro de nada, né?
É. E como é importante você começar a pensar desde lá, né, do substrato, da terra, de preparado, do que tem ali, para você conseguir colher o alimento rico, né? Isso em tudo, né? Medicinal, alimentícia, né? Olha a gente separando, né? Mas tudo Não, que a mas gente for nutricional, comer, não, tem jeito. não tem jeito, né? Não. Não, e olha o caminho enorme que uma planta medicinal tem que passar, né? Até você realmente usar, porque você está pensando no cultivo, aí depois tem que pensar numa colheita que seja uma colheita em uma época que seja interessante, viável, de produção de óleos essenciais. Depois tem que pensar num armazenamento, se você vai armazenar, se de repente você vai secar, o armazenamento correto, né? E depois vem o uso correto. Então, não é também para pirar, né? Porque senão a gente às vezes acaba caindo nessas. Mas é importante a gente pensar nessa cadeia como um todo. Mas sim, a gente pode, de repente, se deparar com uma planta medicinal plantada ali que ela não está produzindo princípio ativo nenhum. Porque a gente detesta, o jardineiro convencional detesta ver pulgão, detesta ver codilha. É isso que vai tornar a sua planta medicinal, é a presença de fatores estressantes, né? A planta medicinal só vai produzir o princípio ativo dela se ela tivesse meio que ameaçada ali, se ela se sentir ameaçada, seja por um inseto, seja por uma ausência de água. Então, de vez em quando, esquecer um pouquinho de aguar, pronto, ela fica mais aromática. Mas daí é o cultivo convencional, né? O cultivo dos agrotóxicos, dos pesticidas, inseticidas, que acabam tornando essa planta menos medicinal. Uhum. Um cultivo orgânico já é melhor. Já melhora, né? Já Eu melhora, mas muito. já vejo gente exagerando no orgânico, que também não adianta nada. Porque né, acaba, às vezes, excesso de adubo mata qualquer planta, né? Inclusive. Uhum. Mas eu gosto muito da Ana Primavesi, que é uma autora, que ela fala muito. Aquela Você palestrante. conhece, né? Ela Uhum. fala desse solo sadio, planta sadia, homem sadio, né? Uhum. E eu acho que é isso que eu agora estou começando mais a aprofundar nisso, né? De ver o solo como a base ali, né? E um Porque se organismo, né? você... Sim, ela fala Um muito isso, organismo né? Desse único, né? organismo vivo, né? O solo está Uhum. vivo, né? Porque se você... Né? A planta precisa de 46, 47 nutrientes diferentes, né? E a gente muitas vezes insiste em adubar só com 3, né? NPK, nitrogênio, fósforo e Uhum. potássio. E aí ela Uhum. acaba não produzindo também o que ela tem que produzir, né? Esses metabólicos secundários, ou essa defesa, ou principalmente as alimentícias, né? Que tem ali propriedades, né? Metabólicos que ela deveria estar produzindo e não produz porque não tem a disponibilidade de Uhum. nutrientes no solo, né? Uhum. Não tem a E base. não tem a base, né? Essa misturinha ali para ela fazer, para ela se desenvolver com todo o potencial que ela poderia, né? E aí Uhum. acaba tendo alimento pobre. Né? Então, esse solo ali rico em matéria orgânica, dessa diversidade, né, de adubo, não só esse NPK que a gente coloca, muitas Uhum. vezes, porque é mais prático, é o que a planta mais precisa, né, visivelmente, mas acaba dentro desse universo da horta e dos alimentos, acaba empobrecendo, né? E aí por isso Uhum. essa relação, né, tão E daí íntima, você né? fica combatendo o efeito, né? Você não vai na causa. O Exatamente. efeito é a praga, porque se tem uma infestação é porque alguma coisa está errada. Você não anda na natureza e vê um monte de... Na floresta, as plantas repletas de pragas, né? Sim. A natureza Porque tem também ela tudo. fala muito isso, né? De não vai produzir o que a planta precisa, então fica muitos açúcares também livres ali na seiva da planta e é um prato cheio para as pragas, né? Uhum. E acaba. Porque na natureza a gente sempre tem essa adubação constante, né? A floresta está sempre caindo uma folha, está morrendo Uhum. bicho, tá, né? Essa adubação Tá sendo diversificada, né? reposta, né? Está sendo reposto, né? E aí a gente tem que reproduzir ao máximo quando a gente traz
essa planta para dentro de casa ou essa horta, reproduzir ao máximo, né? Isso. E daí você me lembrou de uma questão, as pessoas, o reproduzir, daí o que é a maior barreira das pessoas no começo de uma horta? Matéria orgânica morta. Folha seca é sujeira, né? Ah, é. Tem que tirar todo o matinho da horta, não pode deixar nenhuma sujeira, a terra tem que ficar pretinha exposta. E é isso, você tem que realmente dar o lugar como se ela estivesse realmente nascendo ali espontaneamente, né? Então, essa é a primeira barreira também que às vezes a gente tem que ultrapassar, né? Deixa eu só dar uma lidinha aqui, ver se tem alguns comentários aqui, ó. André, bartenders de Salvador acompanhando a live. Ju Santos, Cristina, tem bastante gente. André Ricardo está perguntando qual é o nome do produto que você citou do produto. Não estou lembrando o que a gente citou. Qual é o nome do produto que você citou do produto? André, repete aí, porque a gente não está entendendo. A Lilian, como digo sempre, a natureza dá sempre o seu jeito. Sempre. Sempre, né? E aí, Gabi, você tem essa experiência também da produção, né? Você falou que tem essa parceria do horto, né? Uhum. Na verdade, assim, eu cultivo aqui em casa também, né? Tem um espacinho. Uma hortinha. Uma hortinha pequenininha. Para aqueles que são... uma hortinha pequenininha para aqueles que são viciados, né? Porque sempre você quer uma planta a mais. Mas eu conheço, por trabalhar lá também, essa questão da produção do orgânico, né? Uhum. Da produção de mudas orgânicas. E dá para ter um conhecimento numa outra escala, né? A escala do comercial é diferente de uma escala caseira, né? Coisas que a gente não se preocupa, na hora de você vender, você precisa se preocupar, né? Sim. Então é bem diferente, né? Acaba sendo diferente o tipo do cultivo. E lá vocês... lá é viveiro, né? Viveiro, o sabor de fazenda. Uhum. Produz também, assim, porque tem muitas plantas, essas punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. Fala pra gente um pouquinho, assim, de plantas diferentes que a gente não costuma pensar como alimentícia. Ontem eu tava lá, eu falei para uma cliente, eu me proibi de entrar na estufa porque eu não vou pegar mais nenhuma planta por enquanto. Porque tem uma diversidade muito grande lá das punks. Então, as punks são as plantas alimentícias não convencionais, mas que em um dado momento elas vão começar a ser convencionais, daí a gente tira dessas categorias, né? Isso. Mas o grande forte do Sabor de Fazenda é a produção de mudas, não vem de maço, né? Não vem de maço de ervas. Mas produção de mudas punks, principalmente ervas e temperos, plantas medicinais, né? E tem quase 180 espécies diferentes. Só de manjericão, outro dia eu estava contando, tem acho que 13 ou 14 tipos de manjericões. E a gente fica muito conhecendo o básico, né? O manjericão comum, o alecrim comum. E no dia a dia a gente não conhece essa diversidade tão grande que tem, né? Que traz princípios diferentes, né? E até flores, né? Tem muitas flores comestíveis que a gente não sabe, né? Muitas flores que a gente acha que... Não, pelo amor de Deus, não vai sair comendo por aí, gente. Não. Tem que ser comestível, né? Tem que ser comestível. E tem que ser comestível, ponto importante. Primeiro, a flor é comestível, ok, você sabe que ela é comestível, mas que parte dela é comestível, né? Porque às vezes pode não ser ela inteira. E segundo, qual que é o formato? Eu posso comer crua a forma? Eu posso comer crua ou eu tenho que comer cozida? Um grande exemplo disso é a planta ornamental lindíssima, cheirosa, jasmim manga. Jasmim manga, a flor é comestível, só que só cozida. Né? Então, existem os adendos, né? E por isso é importante a gente, quando for estudar planta a planta, né?
Não só, essas são comestíveis E ou também ter esse cuidado para não jogar informação e aí vai começar todo mundo a comer manga, jasmim, manga crua. E eu já vi muita... É doce, né? Doce de jasmim manga, né? Que aí cozinha, fica cozido, tudo ali. bem, Cozido, É igual a onda da taioba, né? A taioba, uma super punk, que hoje em dia tá quase saindo das punk, mas ela precisa ser branqueada. Existe, claro, existe a taioba mansa, que é a comestível. Existe a taioba brava, que nem branqueada, nem cozida. Branquear é dar um choque no quente e depois no gelado. Isso faz quebrar a toxicidade dela. A brava, nem isso funciona. A mansa, isso funciona. E daí as pessoas falam, ai, comi taioba, e essas onda vai, ai, taioba é boa, come taioba, mas se você não explica como come. Aqui em São Paulo, um supermercado vendeu taioba cortada, picadinha, igual couve. Tava escrito taioba, tudo bem, mas estava embalada como se fosse uma couve. A pessoa comprou, um senhor comprou, ele comeu cru. Passou mal, foi pro hospital, e daí depois o supermercado foi processado. Tinha que estar escrito lá, forma de consumo, cozido, branqueado, né? Então, eu acho que a gente a gente precisa adicionar alimentos diferentes, temperos, ervas, especiarias diferentes na nossa alimentação do dia a dia, mas é importante a gente conhecer também, né? Ela pode ser consumida dessa forma, ou eu vi que é incrível consumir isso, por exemplo, para câncer, mas existe dosagem, né? Você vai consumir uma dosagem mais alta, tem que entender. Quando a gente está falando do medicinal, você tem que tomar um cuidado maior, né? Exatamente. Mas é um universo incrível. A gente vai morrer sem conhecer a diversidade botânica desse mundo. Com certeza. Ó, o André Ricardo, o nome do produto que você citou para o adubo. Já tem muitos bartenders criando uma horta de ervas para suas produções de coquetéis como mojito. Eu não sei se a gente chegou a falar nome de adubo, mas adubos orgânicos, né? Você pode citar alguns adubos orgânicos bons para usar na horta. Primeiro que o orgânico, se você tem na sua casa um adubo que tem número, ele já não é orgânico, né? Dentro da agricultura orgânica a gente não usa, não é permitido, né? Adubos orgânicos, humus de minhoca, composto orgânico, bocache. Bocache excelente, não sei o que fazer, coloca bocache. Porque tem essa variedade. Pode ir em tudo. Oi? Ele pode ir em tudo, tem essa né? variedade de nutrientes, né? Bocache, né? E torta de ninho também é muito usada, as tortas de mamona, torta de algodão. Então hoje em dia não dá para falar, eu não vou fazer orgânico porque eu não acho perto de casa, porque dá para comprar até na internet. É só saber realmente se é orgânico ou não. E Gabi, o que você acha daquelas misturinhas que a gente junta casca de legumes, de frutas, bater no liquidificador? Eu costumo fazer aqui, sabe? Fazer aquela calda e botar mais diluidinha. É uma coisa mais fraquinha, porque o solo ainda tem que digerir, os micro-organismos ainda tem que digerir. Mas você acha que vale? Vale sim. Eu não faço, não é uma coisa que eu faço porque eu tenho a composteira. Então, hoje eu tenho minhocária em casa e eu faço o meu composto. Qual que é o meu único receio de fazer isso? Isso até que nem tanto batido, mas as pessoas às vezes abre buraco, coloca a casca inteira, né? A casca e daí planta em cima. Chega a 70 graus no processo de decomposição para transformar em adubo. 70 graus, a raiz da planta morreu. Então, você pode estar danificando essa planta até pelo excesso de adubo ou pela temperatura. Mas sim, dá certo. Eu adoro dar café para as minhas plantas. O restinho do café, sem açúcar, né? Jogo que, assim, as plantas de interior ficam incríveis. Fica bem bonito. Ou então, chorume, né? Uma coisa muito legal que eu faço, que daí não é o nutriente, é o organismo. Eu faço micro-organismos eficientes. Micro-organismos eficientes você pode fazer se você tiver... Na verdade, você não precisa fazer em casa, você pode achar um cantinho mais virgem da sua cidade, né?
que é com arroz, um arroz não cozido, né? Desculpa, um arroz cozido, só que sem sal e sem óleo. E você meio que enterra ele, não é para enterrar todo, mas perto de uma serrapilheira. E ali vão desenvolver fungos. Depois de um tempo, você vai fazer a seleção da cor do fungo, né? Só pode ser os fungos mais claros. Você coloca isso no melaço de cana e isso vai fermentar. E daí você rega com isso. Você está regando não com parte química, você está regando com parte biológica, né? Então é um adubo biológico. E as plantas legal. amam. Tipo, já enterra ele cozidinho. Já enterra ele cozidinho. E não é um enterrar. Você vai lá, abre um buraco. O ideal é que ele esteja num gomo de bambu, numa madeira, em alguma coisa natural. E daí você colocou ele cozido, ele em ponto de massa mesmo. Aquele arroz você não come porque ele ficou uma papa. Você vai deixar ele. Daí você pega um sombrite, passa por cima, só para cobrir, para a folha não cair, só para proteger um pouco. Põe um sombrite por cima da papa do arroz e você cava e deixa ele para fora. Um pedaço para dentro, um pedaço para fora. Joga um pouco da serrapilheira ali em volta e esquece. Depois só vai voltar depois de uns 15, 20 dias. Se a mata tiver, pode ser que ela não tenha esses micro-organismos, se de repente for muito impactada. Se ela tiver, vão aparecer fungos mais clarinhos, né? Os escuros sempre aparecem, mas verde fluorescente, amarelo fluorescente, laranja fluorescente. E você vai selecionando e coloca numa garrafa. E dentro dessa garrafa você vai colocando o arroz com o fungo, que tem esse fungo nessa coloração, melaço de cana e água. E isso tem que fermentar por mais ou menos, acho que são duas, 3 semanas. E depois disso ele tá pronto, aí você usa para diluir em água e regar. Ai, que legal. É excelente para canteiro também. Muito interessante, né? Que aí você já tá oferecendo os micro-organismos ali também para digerir e fazer parte o solo vivo, né? Solo vivo, exatamente. É muito Aqui legal. ela está perguntando se podemos chamar as flores comestíveis de medicinais. Também tem as propriedades, como nas folhas, por exemplo, né? Sim, acabam sendo propriedades diferentes, né? A maioria das flores que a gente consome são ricas em flavonoides, né? As flores, de modo geral, lembra que toda regra tem uma exceção, né? Mas elas são muito antioxidantes pela presença dos flavonoides. A coloração em si já é um indicador de uma planta, de uma flor medicinal. E aí a gente tem plantas que são muito conhecidas dentro da fitoterapia. O grande exemplo é a nossa calêndula. Calêndula, que é excelente para questões de pele ressecada, dermatite, coceira. E você pode consumir a calêndula no seu dia a dia também. Ela é uma flor comestível. Claro que não são todas as medicinais que a gente pode fazer esse consumo dessa forma. O Marco está perguntando como diferenciar a taioba mansa da brava. Existem três pontos importantes. O ponto é que eu não vou conseguir. Esse primeiro ponto talvez não fique tão claro. Mas onde tem a incisão, onde sai o talinho, ele precisa ser no final da folha. Ele não pode estar no meio. Não sei se todo mundo já viu um inhame. O inhame, ele sai do meio, tá? Ela precisa sair da ponta. Então, fica um Vzinho aqui, o final da folha, da parte de cima, né? E aqui sai o talo, tá? Então, o talo já tá logo na divisão da folha. Essa é uma característica. A segunda característica, a hora que você olha a borda toda a borda da folha, ela tem uma segunda borda. Ela tem um risquinho ao longo de toda a borda. E o terceiro ponto é que ela tem um talco. A hora que você olha embaixo, onde a folha sai lá na terra, ele parece um talquinho branco. As folhas mansas, todas as mansas têm esse talquinho. É importante ter as 3 características. Entendi. É um pouco mais difícil. Não dá sabe. Pra ficar nela mesmo plantada, né? É mais difícil Tem que ser ficar só a plantada, folha, né? Não tem como saber, né? E ficou na dúvida, foi no campo, porque ela nasce espontaneamente aí nas nossas florestas. Tá na dúvida? Não come, não pega. Exatamente.
É a gastronomia Uniriter, eu acho. Tá perguntando o que é serrapilheira, né? A serrapilheira é aqui quando a gente anda na mata ou na área de cachoeira, né? Que também tem muito aquela camada de folha, né? Que fica ali juntando em cima da terra. E ali aquela camada superficial de decomposição, né? Onde começa a se decompor ali aquelas folhinhas. Isso é a serrapilheira, tá? Esse acúmulo ali o que cai ali da floresta, de uma folhinha. Os resíduos vegetais, né? Sim. Deixa eu ver mais aqui. A Keira tá falando, ontem eu fiz uma composteira caseira, tô ansiosa pro resultado. Opa! Ponto importante. Ache um lugar que não bata nada de sol, porque às vezes o sol muda, você saiu de casa, de repente está num lugar que é perto da janela, você não vai torrar as coitadinhas das minhocas. É mesmo. E outro ponto importante, uma hora tem que terminar de pôr, porque as pessoas costumam só ficar colocando a comida, mas se nunca parar, nunca vai ficar pronto, né? Para dar o tempo, né, da fermentação e você poder tirar, né? Uhum. Tem algumas que tem umas camadas, né, que você vai tirando por baixo e vai repondo. Ela vai descendo. Uhum. Sim. A Lídia está perguntando somente a borra do café? Não, né? Uma infinidade de outras coisas que a gente pode colocar. Mas a borra do café é uma coisa que você pode colocar, né? Você coa ali um café sem açúcar, né? Aquela borrinha, você pode colocar nas plantas. Mas você pode fazer uma misturinha, né? De casca de legumes, casca de ovo. Né? Você não pode colocar de origem animal, outras coisas, né? Carnes, leite, ou alimentos processados, né? Essas coisas assim. Mas essas cascas, né? Restinho de talo, a gente pode colocar triturado, né? Eu bato no liquidificador porque também evita vir muitas mosquinhas, bichinhos, né? Melhor, né? Fica inteiro. Então tem essa dificuldade também com o alimento inteiro, né? Mas eu bato tudo, faço aquela caldinha e coloco em cima. Chá, gente, restinho de chá. Restinho de chá, aquelas sementinhas, né, do chá. E aí, Gabi, eu também vi um vídeo seu, que quando eu te vi, assim, na verdade, eu vi um anúncio seu, e aí eu falei, caramba, que legal, aí comecei a ver um monte de coisa sua. Eu vi você falando também, aí eu fui procurar na internet, aí vi o blog, vi o site, vi um monte de coisa. Aí eu vi também você falando de plantas companheiras e plantas antagônicas, que eu achei muito interessante também, né? E aí você falava dessa duplinha, que a gente sempre, né? Salsa e cebolinha. Que também não é legal de se plantar junto, né? E a gente, a maioria começa por um canteirinho de salsa e cebolinha, porque parece que é um nome só, né? A gente não fala salsa, a gente fala salsa e cebolinha. Eu já conheço, várias pessoas já me perguntaram onde eu posso comprar cheiro verde para plantar. Já faz junto, né? É o ápice, né? Cheiro verde. Só as duas em uma só. Isso é uma coisa que a gente... As plantas companheiras, sendo antagônicas e companheiras, a gente só tem esse conhecimento através da observação. E foi uma coisa que foi observado, né? Isso muito por conta da Sabor de Fazenda, que a salsinha e a cebolinha, elas ficam bem plantadas juntas, ficam ok. Mas quando você planta separado, ficam ótimas, excelentes. Não é que elas vão se matar, né? Igual, por exemplo, a presença de hortelã dentro de um vaso que tenha outra planta. Aí pode ser que uma outra morra. São realmente antagônicas, né? Mas no caso da salsinha e da cebolinha, elas ficam muito melhores plantadas sozinhas, cada um no seu cantinho. Porque elas também, algumas plantas acabam produzindo algumas substâncias que acabam inibindo o crescimento de outras. Isso. Né? E o contrário também, né? O contrário também, A gente tem um grande exemplo que é a nossa sálvia, a sálvia de cozinha, né? Ela é uma planta que foi constatado que ela, se não me engano, são óxidos presentes nela, que quando cai no solo, ele tem fator antigerminativo. Esse olhinho essencial, quando vai caindo ali,
nenhuma planta cresce em torno dela. Ou seja, se você planta daí ela próximo de uma outra que seja suscetível a essa substância, pode ser que ela não se desenvolva tão bem. Não que vá morrer se você plantar junto com outras. Mas às vezes é aquele ponto que você não consegue fazer a sua planta desenvolver, é isso. E tem plantas também que a gente pode ter no nosso jardim que ajuda a... Funciona como repelentes naturais, né? Por exemplo, a tagetes, que repele inseto, nematóide. Tem outras que você costuma já fazer uso lá, que acaba tendo essa... Na verdade, todos os temperos, todas as ervas medicinais que são ricas em óleos essenciais, elas são repelentes, né? Por causa do cheirinho, né? É o que a planta tá tentando liberar para afastar os insetos. Mas ela só vai produzir isso se ela tiver em leve estresse, né? Se tá tudo bem para ela, não vai dar certo. Ela não vai estar liberando aí os óleos essenciais no ambiente. Mas uma coisa eu vejo muitas pessoas com essa expectativa de plantar um jardim e achar que ele vai ser incrivelmente aromático e que ele vai afastar pernilongo. As pessoas plantam citronela e acham que nunca mais vai ter pernilongo. Tem a ver com onde é produzido o óleo essencial. No caso, não onde na parte da folha, mas na parte na anatomia macro, né? Mas de que forma ele é produzido? O óleo essencial da citronela é um óleo que fica muito mais dentro dos dutos do que fora. Então, ele precisa ser a citronela cortada. Aí sim que vai sair o óleo essencial e vai ser inseticida. Então, tem plantas que só com o dano, com a quebra, que ela vai soltar. E vai ser tão potente a ponto de ser inseticida. A Maria Forte está falando, nossa, fez sentido, no vaso da minha sálvia não cresce nada. A Sandra, me indicaram água de arroz para florir as orquídeas. Ainda não usei, o que você acha? É bastante usado a água de arroz, sim, para fazer... Eu nunca usei. As orquídeas florirem, mas o sol também é muito bom para elas florirem. Levar para tomar um solzinho da manhã, um solzinho da tarde, um solzinho fraquinho. Isso é muito bom também para as orquídeas florirem. Deixa eu ver mais aqui. Obrigada, só o café já é ótimo, não dá mosquinhas, grata. A taioba como folhagem decorativa é linda. Também. Taioba roxa, nossa, é super ornamental. E Gabi, no preparo dos temperos ali, das ervas, né? Você falou muito desse... Porque assim, a gente compra em alguns lugares o saquinho, né? Aí a gente confia que realmente tem ali aquela misturinha. Às vezes a gente acha alguns intrusos ali quando a gente vai abrir os sacos. Acha semente de outra coisa. Isso é o de menos, né? Quando a gente não acha asa de barata, né? Algumas coisas assim. Mas qual, assim, o cuidado que você indica na hora da gente comprar, né? O que a gente precisa prestar atenção para a gente melhorar ali, né? Não tá com um tempero contaminado ou comprar uma coisa e acabar achando outra. O que você... Esse cuidado na hora da compra, né? Dos temperos, das ervas. A primeira coisa que é importante a gente entender como brasileiro. Não tem como pagar barato se é de qualidade. A gente fica procurando, às vezes, a cúrcuma super barata, aquela erva super barata. Compra chá verde a granel. Chá verde a granel é mate, né? É vendido como chá verde, mas é mate. Então, tomar cuidado com isso. O primeiro ponto claro que existem casas de produto a granel que vendem ok, né? Que vendem coisas de qualidade. Mas muitas acabam que o produto que não tem ali não é puro e às vezes não é nem aquele produto que você está comprando. Então, a dica para leigo, tudo que você puder comprar que seja íntegro, é melhor.
Então, a canela, eu sei como que é uma canela. Então, se eu comprar ela em pau, o que não for a canela, eu consigo reconhecer. Agora, se eu comprar em pó, eu já não sei o que tem mais dentro. Uhum. Então, tenta comprar as ervas e as especiarias o mais inteiro possível. Claro que a gente não vai encontrar uma folha super conservada de uma hortelã, né? Mas pelo menos você sabe. E claro que se você quer realmente se aprofundar nisso, trazer a fitogastronomia para o seu dia a dia, a fitoterapia, procure marcas de qualidade, né? Se for fitoterapia, procure marcas que sejam de laboratórios fitoterápicos. Porque só dessa forma você consegue garantir que teve um controle, né? Porque a gente encontra muita coisa que... Bom, a maioria da pimenta do reino que está no mercado não é pimenta do reino, é semente de mamão, né? Então, É mesmo? acaba sendo semente de mamão. Daí a dica, faz semente de mamão na sua casa. Seca a semente de mamão e usa como pimenta do reino. Ele tem um sabor Mas muito tem as parecido. propriedades Não, parecidas? não tem a piperina, não. Ah. Daí precisa realmente ser ela. Mas, como que eu consigo saber? Procura lugares que seja ela. Procura lugares, empresas que, de primeira, vendam no vidro. Que não venda num saco plástico. O vidro, se a pessoa, a empresa está preocupada em colocar no vidro, já tem um sinal de preocupação. Uhum. Não estou dizendo que vai ser realmente, né? E efetivado isso. E tente procurar temperos orgânicos. Hoje a gente começou esse movimento do orgânico com as hortaliças, então com esse volume, né? Que é o mais volumoso na nossa alimentação. Ele foi indo para os temperos frescos e hoje em dia ele está chegando nos temperos secos. Está cada dia mais fácil encontrar cúrcuma orgânica, pimenta do reino orgânica, ervas orgânicas secas. Então, se você acha com o selo do orgânico, com certeza é de qualidade. Ah, que legal. Já é uma dica boa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa semente do mamão eu não sabia. Pois é. E a Keila também pergunta, ó, faz diferença a colheita das plantas medicinais em horários diferentes quanto à quantidade do princípio ativo? Sim. Se você colher no meio do dia, o seu manjericão, ele vai ter muito pouco óleo essencial, porque durante o dia o sol também é um dano, né, para a planta. E ele tá ali preocupado com outra coisa, né, com sobreviver naquela temperatura. Agora, se você colhe ele logo de manhã, né, nas primeiras horas da manhã, excelente, vai ter muito mais princípios ativos. Então, geralmente as folhosas, as folhas das ervas a gente colhe de manhã. Mas é uma variação muito grande. Quem gosta disso, é legal estudar a biodinâmica, né? A biodinâmica fala bastante sobre luas corretas, luas ascendentes, descendentes, lua de flor, lua de semente, quando colher, quando semear. Então, é um estudo, é uma alquimia já presente há muito tempo nas vidas, né? Mas que a gente só está tendo conhecimento mais agora. Ai, Gabi, é tanta coisa, tantas informações. Queria perguntar tanta coisa mais, mas o nosso tempo também. Aqui o Instagram não perdoa, né? Ele corta mesmo. Corta. A gente tem 8 minutos. Eu já queria começar a te agradecer, né? Foi muito legal, muitas informações ricas que você passou aqui pra gente. Eu tinha milhares assim de coisas também para perguntar, mas também não dá tempo, né? A gente tem que marcar uma outra live pra gente falar mais. Certeza. E você tem um curso, né, Gabi? Fala um pouquinho sobre o seu curso. Ele está com inscrições abertas ainda? Não, a gente encerrou semana passada. Ah, tá. É o curso Fitogastronomia, um caminho vencedor, que é sobre realmente esse uso culinário e medicinal dos temperos. Então, englobando o prazer do comer, né? A presença do comer, mas também com o medicinal. São 14 módulos e cada módulo é um tema diferente. Sais aromatizados, azeites, vinagres, flores comestíveis, os temperos e as emoções. Eu falo de Ayurveda, medicina tradicional chinesa.
Também tem uma parte de horta orgânica, de ervas. E drinks também. Tem a parte das bebidas, tanto de chá quanto de drink alcoólico, né? Com ervas e especiarias. Então, ele é bem completo. Mas as inscrições da turma 3 já finalizaram. A gente está começando a turma 3 agora amanhã. Mas legal. em breve teremos outra. Seguem aí a Gabi para ficar atento, quem tiver interesse, assim. É uma área muito, nossa, muito interessante, muito rica, porque envolve, é multidisciplinar, né? Envolve... E a gente eu como bióloga, eu acho que a gente já tem essa dificuldade de escolher uma área só, né? Porque a gente gosta de tanta coisa. Uhum. E aí, quando pego uma área assim, eu gosto também de trazer até aqui, né, no Instagram, áreas diferentes, porque como eu me interesso tanto por coisas correlatas também, eu acho que enriquece, né? E no final de contas está tudo ali, né? No reino das plantas, e cada um vai somando, vai Tudo tem enriquecendo. conexão. Exatamente. Exato. Então, Gabi, obrigada, obrigada, viu? Foi uma muito delícia obrigada, foi uma estar com todos delícia. vocês. E a gente marca uma próxima vez, com certeza. Vamos sim, vamos marcar, porque tem muito assunto ainda. Tem, nossa, dá pra gente falar a vida inteira dessas plantas. A vida inteira. Obrigada, Gabi. Imagina, um beijo, gente. Beijão. Beijo, boa Tchau. noite. Tchau, tchau.